Bem-vindos! Conheçam o Sanatório de Waverly Hills. O Sanatório de Waverly Hills, um hospital abandonado localizado em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Com uma história rica e cheia de lendas misteriosas, o sanatório é frequentemente considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Construído em 1910, o Sanatório de Waverly Hills foi originalmente projetado para tratar pacientes com tuberculose, uma doença altamente contagiosa e mortal. Durante a epidemia de tuberculose no início do século XX, o sanatório recebeu milhares de pacientes, muitos dos quais não sobreviveram. Desde então, o local tem sido associado a inúmeras histórias assustadoras e experiências paranormais, tornando-se um destino popular para aqueles que buscam uma dose de emoção sobrenatural. A fascinante história do Sanatório de Waverly Hills, suas lendas misteriosas e curiosidades interessantes. O sanatório foi projetado para abrigar centenas de pacientes e fornecer-lhes tratamentos eficazes para aliviar os sintomas e prolongar a vida. A construção do sanatório começou em 1908 e levou 2 anos para ser concluída. O prédio original tinha apenas 5 andares, mas posteriormente foi expandido para 6 andares, a fim de acomodar mais pacientes. O sanatório incluía uma enfermaria, salas de operação, salas de isolamento, uma capela e um teatro para entretenimento dos pacientes. Durante as primeiras décadas, o sanatório foi considerado uma instalação de última geração. O local era bem iluminado e ventilado, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural e ar fresco. Os tratamentos incluíam terapia de radiação, cirurgia de remoção das costelas e outros métodos inovadores para a época. Infelizmente, muitos desses tratamentos eram dolorosos e ineficazes. O sanatório de Waverly Hills é cercado por lendas e histórias assustadoras. Durante sua operação, o sanatório foi palco de muitas tragédias, incluindo milhares de mortes de pacientes com tuberculose. Disse que muitos pacientes foram submetidos a tratamentos dolorosos e experimentais que causaram grande sofrimento. Além disso, há rumores de que o sanatório foi palco de experimentos médicos secretos. Além disso, muitos visitantes do sanatório relatam atividades paranormais, como avistamentos de figuras espectrais, portas que se abrem e fecham sozinhas, e sensações de serem tocados por algo invisível. A atividade paranormal é tão comum no sanatório que muitas equipes de caça-fantasmas e entusiastas do paranormal visitam o local regularmente em busca de experiências sobrenaturais. Por exemplo, há uma história que diz que o sanatório teria um túnel subterrâneo que conectava o prédio principal a outras partes da cidade. Disse que o túnel foi usado para transportar corpos dos pacientes falecidos, sem que os outros pacientes vissem. Embora exista um túnel subterrâneo no local, ele era usado para o transporte de alimentos e suprimentos, e não para transportar corpos. Outra curiosidade é que o sanatório foi construído em uma área considerada sagrada pelos nativos americanos, e alguns afirmam que o local foi amaldiçoado. A construção do sanatório perturbou os espíritos e energias do local, o que teria causado a atividade paranormal. Há também relatos de que o sanatório foi usado como um orfanato em algum momento após seu fechamento como hospital. A história conta que as crianças que moravam lá eram frequentemente maltratadas e que muitas morreram. Os fantasmas dessas crianças ainda assombram o local. De acordo com a lenda, um zelador do sanatório teria se enforcado no quarto 502 depois de ficar desesperado com a doença de sua esposa, que também trabalhava no sanatório. Disse que o homem ficou tão angustiado que acabou tirando sua própria vida, e que desde então o quarto ficou assombrado pelo espírito do zelador. Muitas pessoas afirmam ter sentido uma presença sinistra no quarto 502, e que teriam visto sombras e ouvido vozes. Outras afirmam ter sido empurradas ou puxadas pelo espírito do zelador. O quarto 502 é tão famoso que se tornou um dos principais destinos para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Outra curiosidade interessante sobre o sanatório de Waverly Hills é que ele já foi usado como cenário para filmes de terror. Um desses filmes é Death Tunnel, de 2005, que conta a história de um grupo de estudantes que se aventuram no sanatório para um experimento psicológico e acabam sendo atormentados pelos fantasmas que assombram o local.
Curiosamente, durante a década de 1970, o sanatório de Waverly Hills foi comprado por um homem chamado Robert Alberaski, que pretendia transformá-lo em um centro de retiro cristão. No entanto, ele acabou abandonando o projeto e o sanatório permaneceu abandonado até que foi aberto para passeios turísticos. Hoje em dia, o sanatório de Waverly Hills é uma das atrações turísticas mais populares de Louisville. Os visitantes podem fazer passeios guiados pelo sanatório, incluindo passeios noturnos para aqueles que procuram uma experiência assustadora e paranormal. Durante esses passeios, os visitantes podem explorar os quartos e corredores sombrios do sanatório, ouvir histórias arrepiantes e até mesmo participar de sessões de comunicação com os espíritos. O sanatório de Waverly Hills também é frequentemente usado como cenário para filmes de terror e programas de televisão, e atrai a atenção de equipes de caça-fantasmas e investigadores paranormais. Embora o sanatório de Waverly Hills seja hoje uma atração turística popular, ele tem uma história trágica. Durante sua época de operação, muitos pacientes foram submetidos a tratamentos dolorosos e desumanos, como a cirurgia de remoção das costelas para permitir a expansão dos pulmões e a exposição à luz solar intensa. Além disso, muitos pacientes morreram no sanatório, alguns deles sozinhos e isolados de suas famílias. Essas histórias trágicas e a natureza assustadora do sanatório têm alimentado as lendas e histórias paranormais que cercam o local até hoje. O sanatório de Waverly Hills é um lugar cheio de histórias assustadoras e curiosidades fascinantes. Embora a verdade por trás dessas lendas e experiências paranormais permaneça um mistério, não há dúvida de que o sanatório continua a atrair visitantes de todo o mundo em busca de uma dose de emoção e medo sobrenatural. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades.